O Neto está chegando pela primeira vez, não é isso? Só o Neto? É. O Leandro já estava aí. Gustavo também, a Alessandro já apareceu. Então nós temos até agora 5 criaturas. Então, veja bem, toda vez que a gente começa um dia, e a gente está começando o dia agora, a gente faz igual ao Netflix, ao Amazon, os episódios anteriores. Então vamos rapidinho passar pelos episódios anteriores. A gente veio trabalhando no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, falando sobre o planejamento líquido, que é um pseudônimo de planejamento, como sempre se fez, porque existe uma lógica nesse trabalho, só que adaptado para o mundo de hoje. E você que acompanhou as 3 primeiras vai ter um flashback agora. O mundo de hoje significa que a gente não faz mais trabalhos onde tudo acontece de forma previsível e nada do ambiente muda e tudo sempre consegue ser mantido e acertado por conta do nosso entendimento. Hoje nós vamos falar da execução. E o flashback do líquido, dos 3 primeiros dias, vai dizer por que a execução está com uma tsunami. Líquido, são 4 passos. Define o trabalho necessário, memorizando o EAP, rememorizando o EAP, escopo, requisitos do escopo, work statement, um trabalho necessário. Depois você escreve e formaliza o que não pode. Porque para o planejador, ele tem que programar o trabalho, mas ele tem que atender a uns não podes. Por exemplo, um não pode é construir o telhado antes do chão. Isso é um não pode. Mas isso é um não pode que ninguém pode, não é o planejador. Então a isso chamamos de restrições construtivas. A física não deixa fazer o telhado antes de fazer o chão, pelo menos no nosso planeta. Na estação espacial é diferente. Então, existem não podes e o planejador, com o auxílio de opinião especializada que entende dos assuntos do projeto, de implantação, desenvolvimento de software, o que for, ele vai saber os que não pode, fisicamente. Mas tem outras restrições que não eram comuns, imperativas, quando começamos a falar em 1900, quando escrevemos. Em 1950, as melhores práticas. Em 1500 já tinha planejamento, já tinha não podes, já tinham constraints ou restrições. Então dá uma olhada que nós abordamos nos últimos 3 dias que existem restrições atrapalhadores do nosso planejamento, os desejos dos envolvidos. Desejo não é uma obrigação, é um desejo, mas eles norteiam o planejamento. Paralisações. Mandam parar o que não precisava parar, já que nós temos que fazer as coisas, mas o planejador precisa obedecer paralisações. Afinal, ele faz o planejamento para os outros, não para ele. Recursos. Falta de recursos. Limites de recursos. Mesmo uma empresa muito poderosa e muito endinheirada, nem sempre consegue todas as brocas de perfuração que ela precisa. Ou todos os rebocadores que ela, por mais dinheiro que tenha, talvez não existam rebocadores e brocas especializadas para fazer o trabalho. Então, recursos limitados. Construtibilidade. Minha maneira de construir, não que seja por conta da física, mas por conta de um procedimento construtivo de um fabricante, isso é uma coisa que tem que ser atendida. A logística de transporte, de armazenagem, uma vez existente, e dentro de uma logística corporativa, também tem que ser atendida. E os espaços, volumes e outros elementos também passam a ser restritores
um exemplo, eu não posso colocar todo o meu material de trabalho ao mesmo tempo antes de começar, porque o volume de material de trabalho é maior do que o espaço para o trabalho. Então, como é que eu planejo aquele verde, trabalho necessário, com tantas restrições? Está aí. A gente criou uma ideia de SSDs, os Smart Devices, são dispositivos de agendamento. Você, usando sempre um computador, coloca o trabalho necessário e coloca o que não pode com os dispositivos. E os dispositivos que ajudam o computador a entender priorizações, dizer aonde não trabalha, dizer o quanto se tem e algumas tags, alguns dispositivos que eu chamei de chave de processo, porque trabalhar espaços e transportes é processo. Mas depois, na terceira etapa, apertar um botão. Então veja, o trabalho necessário você retira do contrato do escopo. As restrições você pergunta para quem não deixa você fazer as coisas. Para as corporações que têm regras, para os licenciamentos, para as regras organizacionais ou locais. Depois que você coloca isso no computador, tipo Excel, onde você bota valores entrando, valores saindo, valores da pandemia, aperta um botão, o AI. Algoritmo integrado. Não se convença que é inteligência artificial. É algoritmo integrado. Então, você aperta um botão e todo o trabalho que tem que ser feito será feito respeitando todas as restrições, todos os problemas. Depois você faz análise. Então vamos dar uma olhada. Apertei o botão errado. Apertei o local errado. Vamos dar uma olhada que a gente usou diversos dispositivos para informar o computador das restrições. E apertamos um botão, só para ter uma lembrança do último encontro, nós temos um prédio para consertar. O prédio tem muitos andares, muitas salas, muitos dispositivos, e eu vou consertar muitas coisas. Não preciso fazer uma depois da outra. Eu posso fazer todas ao mesmo tempo. Então, eu poderia programar, no nosso exemplo aqui, acho que são 30 coisas para serem feitas ao mesmo tempo. Façamos tudo e quando der 2 semanas, acabamos tudo. Ai, não pode. Porque o condomínio do prédio comercial disse que ele não quer, não sei bem porquê, mas ele não quer 5 atividades, além de 5 atividades, ao mesmo tempo no prédio. Ele também não quer que hajam trabalhos de elétrica, de engenharia e de mecânica. Mecânica, elevador, elétrica é parte de fiação. Ele não quer que tenha 2 equipes, mais que 2 equipes desse tipo por vez. Por quê? Porque não tem algum motivo, e aí você precisa respeitar as restrições. Você teria que fazer um planejamento das 30 coisas, sequenciando pelo processo tradicional, fazendo o mais rápido possível, mas agora não é o mais rápido possível, é atendendo a de 5 em 5, sendo que de 2 em 2 daquelas atividades classificadas. E o pior, é o horário comercial. O planejador não pode partir da ideia dele, ele tem que garantir que alguém mandou, demandou, confirmou que tem que ser no horário comercial. Ou seja, segunda a sexta e de 8 às 17, alguma coisa assim. Então, ele tem que também prever, enquanto ele faz o agendamento, quer dizer, ele faz com a mão, dá muito trabalho, ele tem que mandar o computador fazer. Então, ainda que ele use o computador, tem que ver se o computador tem algoritmos adequados para fazer isso tudo. E tem outro problema. Ele ou o cliente tem limite de gente, limite de equipamento, limite de material. O limite de material é que o material não chega quando eu preciso, chega quando chega. E também tem limite de financiamento.
Não tem dinheiro para pagar minhas contas quando eu tenho as contas. Eu tenho que ter as contas quando eu tiver dinheiro. Então, meu planejamento tem que atender a essas restrições, ainda tem que caber no dinheiro. E o pior é que se for demandado num prédio comercial com problemas de espaço no centro urbano, eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, porque não cabe todos os materiais, equipamentos, estoques, porque eu não tenho área, não tenho espaço para isso. Então, nosso trabalho começou com isso e a gente chegou no último dia. Nós temos que colocar um ovo no copo de shot. Mas eu não posso botar um ovo no copo de shot porque o ovo é muito grande. Ninguém come a casca. Então temos que quebrar o paradigma de sempre trabalhar com ovo. Não, tem que trabalhar com o que é necessário. E quando você quebra o ovo e bota no copo de shot, sobra até espaço. O que nós conseguimos até agora foi pensar nisso aqui. Eu tenho um projeto, antigamente eu tinha, né? Um projeto que eu fiz, planejei. Esse planejamento, ele não vai mudar, porque as condições do ambiente não vão mudar. Então eu posso medir o primeiro mês, que está tudo maravilhoso, eu posso medir o segundo mês, está tudo maravilhoso, eu termino com o projeto concluído, porque não só nada mudou no ambiente, como também nada deu errado na execução. Se esse aí não é o seu caso, vamos para um caso tradicional. Eu tenho um projeto muito bem planejado e no primeiro mês eu saí com o meu planejamento maravilhoso, eu desviei da linha de base. Faço alguma coisa, ele tende a voltar, mas não voltou. Faço a segunda medição e aí eu corrijo e ele termina mais ou menos igual começou, com algum pequeno desvio. Isso é quando o ambiente não mudou. E quando a vida do projeto transcorreu com problemas meus, problemas de gestão, problemas de execução. Mas hoje me parece que as coisas não são bem assim. Hoje você começa com um projeto muito bem planejado e aí na primeira medição, além do que a gente fez de maravilhoso, as condições mudaram. Mas eu fiz muito bem. No mês seguinte, as condições mudaram e eu fiz muito bem, mesmo com as condições mudadas. E no último momento eu mostro que eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, mas as condições finais foram totalmente diferentes. Mas ainda assim, eu digo que não acontece dessa maneira. A maioria acontece assim. Eu começo com um plano bem feito. Na primeira medição, além do meu desvio de problemas de execução, o cenário mudou. No outro período, além do meu desvio para baixo, o cenário mudou. E no fim, eu tenho que entregar aquilo com um cenário completamente diferente, corrigindo todos os meus desvios. É o que a gente pretende falar hoje. O controle disso aí, o andamento disso aí e como é que a gente pode falar que o projeto líquido ou planejamento líquido, fluido, garante para nós um resultado pelo computador mais fácil. Isso que você está vendo é eu tentando agendar na mão tudo para caber dentro das minhas restrições. Nesse caso, a gente pode fazer com o computador. Ai, cadê o computador? O computador não foi. E a gente consegue esse resultado. É um agendamento de tudo que eu tenho que fazer, só que eu não liguei. Se eu não liguei, não sequenciei e não travei, significa dizer que qualquer mudança futura, ele vai se ajustar. Lembrando, 5 atividades de cada vez. 1, 2, nada. 1, 2, 3, ok. 1, 2, nada. 1, 2, 3, estou respeitando, não pode mais de 5. 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui,
não estou desrespeitando duas de cada tipo. Então, tudo isso aqui, como nós já vimos, e você pode rever nos vídeos que a gente gravou dos outros encontros, respeitam aquelas restrições todas, até aquela de espaço. Então, vamos dar uma olhada onde está aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Confirma se vocês estão vendo a minha tela pelo chat. Ninguém respondeu ainda. Sim, Afonso confirmou. Então vamos lá. Eu estou com planejamento, respeitando tudo, aquela condição que o computador resolveu meu problema, e eu vou medir o primeiro mês. Vejam aqui o primeiro mês. Sem entrar em detalhes da ferramenta, eu vou medir 30 dias para frente. Aí quando eu for medir 30 dias para frente, eu vou informar de uma maneira bem malvada que eu não fiz tudo como deveria fazer. Eu não fiz 100% ou 100 unidades. Eu fiz 90, eu fiz 90. Aliás, eu fui mal em todas elas. Eu fiz menos. Logo ficou faltando alguma coisa. E nessa aqui eu fiz só 10. Tá legal? Então eu vou informar para o sistema. Eu estou projetando a tela inteira. Deixa eu verificar aqui, peraí. Deixa eu verificar se eu não estou fazendo coisa errada. Momento. Onde está Share? Como é que eu faço? Stop vídeo? Não. Eu estava tentando compartilhar a tela inteira. Deixa eu ver. Share. Deixa eu ver se eu... New Share. Vou tentar fazer New Share screen inteira. Pronto. Confirma para mim se vocês estão vendo o aplicativo. Está aparecendo o aplicativo? Ah, então tá bom. Então, esse é o planejamento maneiro que eu fiz. Eu não. O computador fez. Eu só informei meus problemas. E eu vou fazer uma medição. Então, a medição que eu vou fazer está aqui. Ai, apertei o botão errado. Mas tá bom, vamos ver. Eu comentei que eu ia dizer que eu não fui bem sucedido, né? Então, eu estou mostrando para vocês que eu não fiz 100 unidades, 100 quilos, 300. Eu fiz parte dele. E eu fui mal em execução. Como é uma coisa assim impossível de acontecer? Aí o que nós encontramos? Nós encontramos aqui na tela, do lado esquerdo cinza, do lado direito colorido e uma linha pontilhada. Significa dizer o seguinte: lado esquerdo já era, já passou, atrasei, e o lado direito vai sofrer consequências. Eu vou pedir para que ele reavalie, lembra, as condições do meu cenário de trabalho não mudaram. No máximo 5 de cada vez, 2 áreas de engenharia no máximo por vez, limite de gente, material, está tudo como antes. Só que eu atrasei. Eu vou pedir para que ele reveja, reagende todo o meu passado, todas as minhas atividades futuras, o passado já era, para ver se eu vou conseguir resolver o problema. Eu vou pedir para que ele considere falta de recursos humanos, que ele considere falta de materiais, que ele considere falta de grana e 5 segundos depois, ordenando aqui para ficar arrumadinho, eu vejo que o que eu estava fazendo eu continuo. Mas agora eu tenho um novo mapa de trabalho para todo mundo, cujo objetivo é tentar garantir os nossos compromissos. O novo mapa de trabalho do lado direito respeita todas aquelas restrições. O lado esquerdo já era.
Então, as barrinhas cinzas representam a memória do que a gente queria fazer naquele cenário, onde todo mundo se comportaria direito, produzindo direito e não atrasaria. O que vocês estão vendo é uma nova ordem de serviço. Quem pensou que ia trabalhar aqui, não vai mais trabalhar aqui. Se prepare para trabalhar mais para frente. E quem pensou que ia trabalhar aqui, em fevereiro, se prepare para trabalhar em dezembro. A equipe, os equipamentos, os materiais estão a serviço do projeto e não o projeto a serviço de mais desejos. Já chegam os desejos contratuais. Se você quiser comparar o problema que deu, você vai ver que a gente teve uma perda de 11 dias. Aqui, 11 dias. Por causa do mau desempenho de um mês, só é possível fazer, e a melhor opção, foram milhares ou centenas de simulações para chegar a essa opção, sem setinhas nem ligações. E essa foi a melhor opção, perda de 12 dias. E um gasto que era previsto do tipo tal para o tipo tal, aqui a gente parece que encontra um valor. Então, vamos ficar só preso ao problema do prazo, 11 dias. Em um gerenciamento normal, depois da avaliação, depois da medição e depois da avaliação das tendências e projeções, caberia ao gestor conversar com o futuro para ver se o futuro pode compensar 11 dias. Então vamos conversar com o futuro no caminho crítico e etc, para que ele reduza o prazo original. O prazo original era 8, pode fazer em 7. O prazo original era 9, pode fazer em 8. E tentar assim recuperar o problema que aconteceu no primeiro mês. Bom, vocês observaram que eu tive que reavaliar o futuro para poder apresentar para a equipe de execução uma nova proposta de trabalho. Agora, veja uma coisa interessante. Eu não tive problemas com o cenário. Continuam as limitações, restrições iguais a que tinha antes. Eu estou só com um problema, meu atraso. Eu vou medir novamente. Eu vou para o segundo mês e vou fazer uma verificação do segundo mês. E no segundo mês, eu tinha que fazer coisas, eu até fiz melhor. Eu melhorei meu desempenho aqui, eu melhorei meu desempenho aqui, e eu melhorei meu desempenho aqui. Pronto. Então, eu acabei meu segundo mês, não tomei nenhuma atitude proativa, conversando com o futuro, apenas deixei o barco andar e eu vou ver o impacto que isso vai causar no futuro. A esquerda passado já era, acabou, linha pontilhada hoje e o futuro eu vou recalcular, respeitando as prioridades de desejos, recursos limitados, materiais e dinheiro, espaços, e eu encontrei uma nova proposta. Olha, quem estava pensando que era, mudou. A nova proposta me dá um atraso de, olha, um dia. Um dia. Então, legal, a gente conseguiu, andando sem fazer nada, manter, fora os custos, manter todo mundo trabalhando sem conflitos, sem quebrar ordens, no segundo mês. Quando eu vou propor isso para a turma no segundo mês, aparece a notícia de que o nosso ambiente mudou. Nosso ambiente mudou por quê? Porque o síndico acabou de informar que não é possível ter mais que, 5 linhas de produção. No máximo, só vai poder ter 3 linhas de produção.
E como a elétrica não faz barulho, ele deixa fazer 3 serviços de elétrica simultânea. Linha de produção, porque a civil faz muito barulho, então só vai ter uma linha de civil permitida. O cenário mudou. Ele até deixa você botar mais uma... Não, você não tem mais equipe. Nem tem equipamento extra. Então, com esse novo cenário, você vai pedir para que o computador programe o trabalho possível atendendo às novas condições. O continente do projeto acabou de mudar. Ele piorou a condição de trabalho civil, porque faz barulho, mas melhorou a condição do trabalho elétrico. Já pensou eu ter que desconectar um monte de setas, de relações, para poder pensar em como administrar isso? Então, mandando ele manter as prioridades mudaram. Agora é 3 de atividades e 3 de elétrica e 1 de civil, mantendo os recursos inalterados. Vamos ver o que dá? Esse é o novo cenário. Esse é o cenário que eu posso fazer. Atende a todas as novas condições. Gastou 5 segundos para eu programar. Essa nova condição é a que dá menor prazo, menor custo, menor ociosidade, porque o computador é pago para isso. E eu vou até olhar o meu atraso. Deixa eu ver meu atraso aqui. Cadê o atraso? Aqui. Menos 14 dias. Vou fazer isso, Gustavo. Menos 14 dias. Parece que essa nova condição de trabalho, já que a elétrica não faz barulho e que a civil ficou tolhida, parece que deixa eu trabalhar 14 dias menos. Eu estou acabando o meu projeto menos tempo. Eu não estou mantendo aquele meu projeto porque eu assinei um contrato naquele prazo. Eu estou fazendo um projeto, um trabalho mais rápido, 14 dias, porque me deram condições disso. Então, eu vou fazer isso. Eu vou ordenar aqui para ficar bonitinho. Ordenar, as barrinhas ficam todas ordenadas. Olha o fim do projeto pontilhado e o fantasminha do antigo fim do projeto. Então, vamos lá. Vamos medir o desempenho de mais um mês, já que essa é a regra. Vamos lá. Medir o desempenho, como é que é medir desempenho aqui? Desempenho, medir desempenho, aqui, mais 30 dias. E aí eu vou dizer que eu fui mal nessa aqui e que eu fui mal nessa aqui. Para não dizer que eu estou sempre muito bem na fita. Então, tá aqui, nós temos uma nova... Olha, o passado continua imexível, o passado não se pode fazer nada, a linha pontilhada é hoje, e o futuro são as barrinhas coloridas. Se o cenário não mudou, eu vou ver o que projeta esse meu mau desempenho, mantendo as regras dos desejos, mantendo os recursos, os materiais e os custos. Vamos lá, computador vai me dar um resultado. Pronto, vou ordenar para ficar bonitinho. Cadê ordenar? Aqui. O que nós temos aqui? Nós temos aqui 6 dias. Então, eu estou adiantando o projeto em 6 dias. Eu não estou adiantando em 14. Ou seja, o meu mau desempenho fez com que eu não acabasse em 14 dias adiantado. Mas o interessante, repetindo, linha pontilhada agora representa o hoje. A barra cinza representa o passado, as barras cinzas. Sendo que um mês no cenário original, outro mês no cenário original, terceiro mês com o cenário alterado, porque o síndico descobriu que civil faz barulho e elétrica não faz. Por conta disso, e o síndico percebendo que adiantou um pouco,
o síndico fala o seguinte, olha, eu vou conversar com todos os nossos condôminos e para ver se a gente acaba mais cedo, eu estou liberando o próximo mês com mais frentes de serviço. Então, deixa eu ver aqui, mais frentes de serviço, ele deixa ele trabalhar com mais frentes de serviço, 5 de novo, e deixa 2 de civil, para ver se o pessoal não reclama. Mas o elevador, parou todos os elevadores, então vai parar só um, então só um. Mecânica só pode trabalhar uma frente de serviço, para não atrapalhar os elevadores. O cenário mudou de novo. Tá bom, mudou. Está registrado e eu vou ter que pedir para que ele me calcule, projete e me agende para esse novo cenário, porque o mês de dezembro, Natal, Ano Novo, etc., está aqui. Esse é um novo cenário. Parece que o cenário novo, deixa eu ordenar para ficar bonitinho, parece que o cenário novo aponta para um ganho de 16 dias. E o síndico ficou feliz, todo mundo ficou feliz, e você, executante, dispararia essa ordem de trabalho. Observa aqui uma quebra. Esse trabalho aqui vai ficar paralisado até uma semana. Esse aqui vai ficar paralisado. Ninguém disse que não podia paralisar. Se você não quiser que paralise, tem que informar o computador. Lembra que tinha as regras do jogo, que todas foram escritas e que o calendário é comercial? Ninguém disse, ou a sua equipe não disse, que era proibido paralisar o serviço da anomalia 10 de mecânica, tipo elevador. Agora é que ela só pode fazer um de cada vez, né? Mas isso foi acordado. Como é dezembro, o síndico lembrou. Nós temos Natal, Ano Novo. Deixa eu ver se nós temos Natal e Ano Novo. Porque as regras só diziam horário comercial. Deixa eu ver se nós temos Natal e Ano Novo. Nós temos Natal e Ano Novo. Desculpa, Ano Novo e Natal. Não está emendado, mas nós temos Natal e Ano Novo. Não estamos quebrando as regras do síndico. Então, do síndico eu digo do nosso contrato, do nosso serviço. Então, mais uma medição. Já mudamos o cenário em novembro, mudamos o cenário em dezembro. Vamos pedir para que a turma agora se prepare para trabalhar dezembro, janeiro e fevereiro dessa maneira colorida aqui. Eu vou apagar a linha de base, que não interessa mais. A linha de base não faz o menor sentido. Quando você tem o planejamento pelo CPM, faz todo sentido. Você define uma meta, tudo você precisa, você tem, e aí você se preocupa com os ajustes de curso. Agora, a meta continua a mesma, mas as condições mudam a toda hora. Então não faz mais sentido linha de base. Eu vou então pedir para emitir um plano de trabalho e todo mundo vai trabalhar o mês de dezembro e eu vou dizer que todo mundo trabalhou bem, menos esse pessoal aqui, que não fez praticamente nada, e esse pessoal aqui também não fez. Opa, errei. Esse pessoal aqui não fez praticamente nada e esse pessoal aqui não fez praticamente nada. Por um motivo qualquer lá. Novamente, a linha pontilhada é o que nós estamos, a esquerda já passou, já era. E temos um futuro. Eu vou até rever como é que eu vou programar o futuro em face dos meus limites, meus problemas nesse cenário. Então, mantendo tudo conforme combinado, vamos ver o que acontece na minha vida. A linha de base nos dava a data final, a referência da data final, que eu não consigo lembrar aqui. Depois eu vou ter que resgatar isso. Mas observa que
essa referência final é sempre a principal meta. Deu um aviso aqui. Vou comparar com a linha de base, só para a gente poder ver o final. Aí, linha de base, só para a gente poder ver o final. Não podemos gastar tempo. Eu acho que eu perdi. A 4.000? Acho que é 4.000. Já não sei mais. Perdi a linha de base. Eu não sei qual é a linha de base. Era 5.000? Eu acho que era 5.000. Só que eu não estou achando a 5.000. E eu não podia gastar tempo. Tentar mais uma vez. Tá aqui. É dia 31 de março. Então, para efeito só de término de projeto, 13 dias adiantado. Então, para efeito de administração, eu estou bem. E o computador está me ajudando a não quebrar as regras. Ele deu um recado, eu vou tentar fazer de novo para ver o que deu o recado com atenção. Alguma coisa ligada ao custo, ou seja, o dinheiro ou o momento em que chega o dinheiro, alguma coisa parece que não deu muito resultado. Enquanto ele calcula que não são 5 segundos, também, se fosse fazer à mão, eu acho que levaria um pouco mais de tempo do que esses 30, 40 segundos. Vamos dar uma olhada aqui. Já foi. O custo total acabou. Então não tem dinheiro. Ele apresentou aqui uma informação de que não há dinheiro. O projeto se estendeu o suficiente para que o dinheiro que tinha não foi suficiente para isso. O Gustavo até pediu para ver a programação de recursos, né? Deixa eu ver se a gente encontra os recursos aqui. Vamos ver aqui. O passado é o passado, mas o futuro está todo mundo azul. Não tem ninguém sobrecarregado. Vamos ver o futuro que nos resta, né? Vamos ver os materiais. O passado é o passado, mas o futuro está azul. Agora o dinheiro, ele deu um problema no dinheiro. Vamos ver o dinheiro. Vamos ver aqui. Olha, não aponta aqui um problema vermelho. Teria que estudar isso. E os espaços? Eu estou gastando espaço que eu não tenho? Não, está tudo bem, o espaço está compatível. Voltando então para o nosso caso, nós temos aqui todo o trabalho executado, faltando janeiro e fevereiro. Observa que durante todo o tempo, não só tivemos que corrigir os nossos erros de execução, que eu não fiz, eu só piorei, como o cenário mudou, aparentemente a nosso favor, talvez. Vamos colocar um problema aqui. Vamos colocar que o síndico descobriu ou foi forçado a reduzir o espaço que nós temos disponível. Onde está o espaço? Tag Space. Cadê o espaço? Em algum lugar aqui tem um espaço disponível. Eu não lembro. Aqui. É aqui não, né? Não. Em algum lugar. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Temos aqui um espaço disponível. Eu não consigo lembrar onde que eu botei. Tag Space. Tag Space, -4, -4. Em algum lugar eu botei o tag disponível. Não vou conseguir mudar isso agora porque eu não me preparei para isso. Então não vou conseguir fazer com que o síndico reduza o espaço. Mas eu poderia dizer que nas atividades que faltam,
aqui, por exemplo, nas atividades que faltam de civil, a civil precise de mais espaço do que o estava combinado. Por algum motivo, ela demanda mais espaço. Então, ao invés de 8, essa é da civil aqui, em vez de 12, vamos colocar 15. Descobriram, em cima da hora, que precisava de mais espaço. Então, o próximo trabalho que eu vou fazer, no mês de janeiro, o cenário mudou de novo. Só que não mudou por causa do nosso contratante, mudou por minha causa, por algum problema meu. Agita, calcula, com a nova condição de uso do espaço. O cenário mudou, nem sempre muda por conta do nosso contratante, muda pelo tomador do serviço, muda pelo fornecedor do serviço ou muda por conta do meio. Legislações novas, regras novas, leis novas acabam jogando o nosso... E por conta da falta de espaço, estamos com uma projeção para abril. Nós estamos com mais 20 dias. Essa projeção, que não é responsabilidade do tomador, mas é responsabilidade nossa, jogou o prazo projetado. Jogou o prazo do projeto projetado para mais 15 dias. Eu vou parar por aqui, mas veja, eu tenho feito a medição, mas eu não tenho feito o controle. O controle é tomar uma atitude para que o futuro volte a se ajustar aos compromissos. Nesse caso, o cenário que não foi positivo para nós, tomador e fornecedor, mostrou que ficou negativo para todo mundo. O nosso amigo cliente não vai gostar de saber que o que estava adiantado agora vai ficar atrasado por causa de um espaço que eu preciso a mais e que eu não sabia que ia precisar. Bom, eu fecho aqui essa ideia para falar que... Como é que eu faço para voltar? Para falar que o planejamento líquido, fluido, na verdade é um planejamento que propõe a fazer o agendamento o mais cedo possível, CPM, respeitando o caminho crítico que não tem como ser atrasado, barrinhas vermelhas, CPM, só que contemplando agora uma condição real. O computador precisa ajudar você a cumprir as restrições. São 16h45, temos 15 minutos e nós somos 6. Considerações de vocês. Vou abrir o microfone de todo mundo porque nós somos pouquinhos. Então, estou abrindo o microfone do Alessandro, do Gustavo, do Leandro, da Mariana, do Neto e do Afonso. Todo mundo já tem direito a falar. Se alguém quiser falar, né? Boa tarde, Marcos. Oi, é o Gustavo. Eu fiquei curioso aqui o seguinte. Primeiro, quando você trabalhou lá no recurso, naqueles gráficos, certo? Ele, apesar dele ter ficado sem falta de recursos, por exemplo, equipamento e tudo, ele deixou algumas defasagens, entendeu? Ficou umas defasagens, como se já tivesse a máquina, o equipamento, tivesse ficado sem uso, certo? Certo. Aí eu pergunto a você, daria para a gente fazer um balanceamento disso aqui, para melhorar? Com Porque certeza. diminui custo. Com certeza. Né? Inclusive, isso acontece também no recursos humanos, que tem uma variaçãozinha, embora não esteja prejudicando mês a mês, coisa, mas tem mês que ele fica com sobra de gente, entendeu? De recursos humanos, entendeu? Aí eu Agora, acho que você fez uma pergunta legal. Veja, quando você usa uma ferramenta qualquer, e usa muito ela,
você acaba descobrindo que ela deveria fazer mais coisas. Aí você vai no fabricante e fala, essa Bobcat, ou você vai no fabricante e fala que essa bomba de vácuo. Aí o fabricante fala, é que você não leu o catálogo. No catálogo está escrito, se você fechar aquela válvula, apertar aquele botão, a máquina tem um rendimento maior. Aí você volta para a máquina e apresenta aquela solução. Mas você então tem uma necessidade especial que trabalha no campo, quer fazer no campo agrícola, aí você vai e fala com o fabricante que se tivesse uma lâmina, aí o fabricante vai e inclui uma lâmina no seu equipamento. Então veja, o computador ele trabalha com um programa e você tem uma série de recursos no computador. Às vezes você fica tão empolgado com algumas coisas, você não é o Gustavo não, é o profissional, fica tão empolgado com algumas coisas que procura um botão chamado Santo Expedito. Esse botão Santo Expedito ainda não existe. O botão de algoritmo, que é o AI, ele faz as considerações, acompanha as restrições, ele faz ponderação, convergência, mas ele não faz milagre. Então veja, dadas as condições, dadas as restrições, dadas as atividades, ele vai fazer uma computação buscando atender a todos os elementos restritores, centenas ou milhares de vezes. Vocês viram até que agora, no finalzinho, a máquina deu uma emperrada para encontrar a melhor solução. Ele deve ter tentado. E quando viu que as diferenças eram muito pequenas, ele parou. O algoritmo pensou, se eu continuar tentando, eu vou chegar na casa do milésimo de centavo, mas não vou resolver zerar. Então, Gustavo, a sua resposta é, você precisa olhar o cenário e não fazer setinhas e ligações. É falar assim, se eu trabalhasse fim de semana, eu diminuiria a ociosidade? Ou seja, eu diminuiria as paradas inúteis das máquinas? E se eu mandar priorizar máquina, será que ele vai priorizar aquela máquina sem ociosidade? Vai me dar o melhor resultado, mas vai deixar a outra máquina mais ociosa? Será que a máquina mais ociosa é mais barata? Então, o planejador precisa usar o computador para analisar cenários. Um dos passos da metodologia é trabalho a executar. Segundo passo, coloca as restrições. Terceiro passo, aperta o botão do Santo Expedito. E quarto passo, analisa o que você recebeu. O AI é algoritmo integrado. Você tem que usar a sua inteligência, não artificial, a sua inteligência natural para buscar uma melhor solução. Ou telefona para o fabricante do computador e diz, o senhor poderia colocar um botão que fizesse isso para mim? E aí ele vai dizer, sim ou não, não sei, vou pesquisar. Entendeu, Gustavo? Essa é a resposta que eu tenho para te dar. Agora, deixa eu dizer uma coisa assim, por exemplo, no caso de equipamento aí, por exemplo, eu não me lembro quantos equipamentos estavam projetados, mas, por exemplo, vamos dizer que fossem 2 equipamentos. Eu poderia ir lá no recurso, né, alterar para um e fazer um teste. Sim, sim. Você pode descobrir que se você reduzir o número de equipamentos, você aumenta 2 dias de prazo e acaba com a ociosidade. Mas só pode fazer isso se você mandar o computador fazer. Se você fosse fazer na mão, daria um trabalho infinito. Afonso, Alessandra, Leandro, Mariano e Neto, alguma colocação? Senão esse menino vai falar da máquina dele a vida inteira. Fala, Afonso. Mas você tem que falar porque você liberou o microfone, mas não está falando. Perdão, meu microfone estava baixo aqui, desculpa. Pode falar.
Essas simulações ainda são limitadas dentro do Spider ou tem outras soluções de mercado que fazem isso? Essa seria a primeira. E a outra é se o Spider ainda tem versões gratuitas para download. Certo, então vamos por parte. Desde 1994, 98, sei lá, existem ferramentas. Tem o Primavera e tem o MS Project e depois apareceu no mercado, não que apareceu no mercado, o Asta Power Project, tinha o Simaris, tinha outros aí, e tinha o Spider. Tanto o Primavera como o Asta, como o Project, possuem algoritmos de apoio ao planejador. É notório, desde os anos 2000, a falta de recursos humanos. Então, é notório, sobrecarga de pessoas alocadas, equipamentos. Então, tanto o MS Project da Microsoft como a Primavera, antes de ser comprada, tem um algoritmo tem duas atividades ou três que usam o mesmo recurso, o algoritmo pensa. 3 não dá. Mantenho a mais prioritária, olha a dica, mantenho a mais prioritária e tento empurrar a segunda em prioridade. Pronto. Mas ainda há um conflito. Tento adiar a terceira. Só que ele adia travando com o sequenciamento hard internamente. Aí acabou o problema de sequenciamento. De sobrecarga. Então o algoritmo que nós temos no Asta, no Primavera e no MS Project, eles estão com essa proposta. É um algoritmo, uma inteligência artificial, que a gente pode chamar assim, que faz com que não deixe sobrecarga. Mas ele faz uma vez. E na segunda apresentação da gente, nós mostramos 6 atividades num desenho e que olhando você conseguiria rearrumá-la para dar uma coisa mais curta. Nem estou falando em recursos. Porque o seu cérebro olhou e recombinou de várias maneiras e fez contas na cabeça, com 6 atividades. Quando os algoritmos que eu citei, eles tentam nivelar, eles tentam e encontram uma solução. E a solução atende o que você precisa. Só que se eu tentasse mais 458 vezes, eu poderia encontrar uma outra solução com prazo menor. Entendeu isso? E com um custo indireto menor. Dessa maneira, as outras ferramentas também fazem, mas não fazem com tantos botões. Você pode, como eu te mostrei, você pode dizer quando o material chega, quando o dinheiro chega. Você pode fazer um monte de tentativas e ajustes para que a ferramenta faça milhares de simulações. Ela não faz uma. No caso do Spider, ele não faz uma simulação. Não tem uma resposta. Tem centenas ou milhares. Aí ele pega melhor. Ele guarda melhor. E sempre te dá melhor. Entendeu a colocação, Afonso? Respondeu? Sim, entendi. Quanto à versão grátis, o Primavera tem uma versão gratuita completa por 30 dias. O Project tem uma versão gratuita por 60 dias. Depois ela para. O Asta tem uma versão gratuita por 15 dias. E o Spider tem uma versão estudante, tem um demo, né? O demo dura a vida toda, mas é muito limitado. E tem a versão estudante que dura a vida inteira. Mas não te ajuda com falta de grana e falta de materiais. Nem com aqueles tags e elementos de processo. Então, a resposta está aí. Gustavo Leandro Mariane Neto. Fala aí. Nada? Vamos ficar no direito do silêncio do artigo 5º da Constituição? Marcos, o livro para quem quer adquirir.
Gustavo, você vai ficar por último porque você perguntou ontem e Não, eu estou anteontem. dizendo porque já se falou nesse livro, ontem você não disse como é que faz. Ah, o livro, como é que eu vou fazer? Eu vou pedir pro Wagner sortear um exemplar do livro. Ah, tá bom, eu posso até dizer, eu vou botar no chat, espera aí. Como é que eu boto no chat? Como é que eu vou botar no chat? Onde arrumar o livro? Manda um e-mail, pronto. Manda um e-mail para esse cara aqui. Ainda está com a editora Ethos? Sim, isso. É porque o tempo é curto, eu tenho que administrar, eu administro muito mal o tempo, né? Manda e-mail para esse e-mail aí, perguntando sobre o livro, que aí eu vou contar como é que você consegue adquirir o livro, tá bom? O livro tem... Quantas páginas tem um livro? Não sei lá, 160? Ele fala com mais detalhes sobre a ideia, mas não fica preso numa ferramenta. O problema é que a partir de um ponto eu só posso demonstrar com uma ferramenta. E as perguntas do tipo como reduzir a ociosidade, como potencializar usos, é uma questão de simulações constantes. Então não dá para a gente dar uma receita de bolo nisso, né? Senão tem que ter um botão Santo Expedito, onde você aperta e tudo. Eu acho que é impossível você fazer uma coisa dessas. Mas quando você trabalha com portfólio, quando você trabalha com vários projetos ao mesmo tempo, a quantidade de ociosidade cai assustadoramente. A quantidade de mau uso cai assustadoramente. E o uso do dinheiro fica muito melhor com menos dinheiro de saldo. Ou seja, não fica dinheiro à toa parado na conta. Então, quando tem muitos projetos, lembra? Muitos projetos, ociosidades diferentes em momentos diferentes dos projetos. E ele consegue, então, projeto Minha Casa e Minha Vida, com 18 blocos. Pô, é muito bom fazer isso, porque nunca ninguém vai ficar parado. E as máquinas e mão de obra podem circular no terreno com grande agilidade. Embora eu falei a palavra agilidade, não tem a ver com ágil. Mas tem alguma coisa a ver com ágil. Gustavo, Leandro, Mariano Neto, Alessandra, alguma outra coisa? Nós temos ainda 2 minutos. Ou vai apelar para o artigo 5º da Constituição? Eu acho que eles não estão aí. Eles estão com o monitor ligado, estão vendo Fortnite. Estão jogando Fortnite. Vou falar isso com Wagner Drummond. Leandro? O Leandro escreveu, ele não falou. Peraí. Tá legal, o Neto escreveu. Eu não estou lendo. O Neto falou que está tudo bem. A Alessandra também. Leandro, estou apresentando o conceito. Sim. Para quem? Você falou comigo isso? Acho que você falou comigo isso. (17:01). Daqui a qualquer momento, a qualquer segundo, Wagner Drummond vai dizer tchau para todo mundo. Só uma perguntinha ligeira aí. O risco, a parte de risco, de custo e prazo, tem que ser analisado em cada alteração dessa aí. Sim, análise de risco tem que ser feita a cada pós-medição. Veja, lembra que o cenário é dinâmico? Aliás, isso sempre ficou claro que o cenário é dinâmico externamente. Os riscos, eles eram mapeados, mas muito por conta do cenário externo. Agora, esse dinamismo está afetando o cliente e o fornecedor, como é que é o nome? O fornecedor de serviço. Aí você faz a análise antes de fazer a reprogramação, né? Sim, para saber com quem você pode falar, com o que você pode contar como resposta ao risco e como resposta a uma retomada de metas planejadas. Olha... Olha, vocês vão ter essa palestra que é a 4ª,
dentro do playlist do YouTube em mais ou menos 5 horas, que é o tempo que leva para processar. Despeço todo mundo porque são 5:02 e a gente dá tchau. Tchau para todo mundo! Tchau, obrigado, hein?